Bom, então, pessoal, hoje eu quero trazer um tema importante que é o chamado IRR, o Índice de Remoção de Restrições, que a gente deve utilizar, né? Muitas empresas já utilizam, no planejamento de médio prazo, né? Também chamado em inglês de look ahead, olhando à frente. De onde é que surgiu o IRR? Então, lá no início da minha vida profissional, né, em 99, a gente começou a implantar o Less Planner, né, se chamava assim, em diversos projetos, sempre utilizando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o NORI, né, e o grupo de pesquisa do professor Formoso, Carlos Formoso, que é um dos pioneiros aí na implantação do Lean no Brasil, o pioneiro, né, na parte acadêmica e no mundo, né, uma das referências mundiais na implantação do Lean. Utilizando então vários alunos de mestrado e doutorado para fazer pesquisas e desenvolver junto com a empresa conhecimento na implantação do Lean. Então nós estávamos fazendo uma pesquisa, né, junto com uma aplicada, com um aluno de mestrado, que era um arquiteto, que fez um trabalho na área de projetos. Né? A gente chamava de desenvolvimento produto, porque a gente tinha lá um planejamento de desenvolvimento produto que ia ser depois construído. Esse projeto era executado em conjunto com a obra, né? Que era um laboratório num polo petroquímico do Rio Grande do Sul, numa empresa petroquímica, um laboratório bastante grande, né? Ele tem uma parte existente, ele ia ser bastante ampliado, e tinha um prazo extremamente curto. Então o produto precisava se adaptar a essa realidade, né, com elementos pré-fabricados o máximo possível, estrutura metálica, pré-fabricado de concreto, para acelerar a obra e atender os prazos do cliente. E o projeto era executado de maneira simultânea com a obra. E nessa discussão se começou a se analisar o impacto, né, que a não remoção das restrições de projeto tinha no andamento da obra, que era muito grande. E aí a gente, com o objetivo de medir e mensurar e também agir para que a gente tivesse uma remoção de restrições mais rápida, a gente, numa discussão conjunta, a gente propôs o índice de remoção das restrições, que era calculado semelhante como o PEPC. Né? E dali a gente vê hoje, né, esse indicador bastante utilizado no Brasil, em várias empresas, e empresas de software também já trazem nos seus softwares aí aplicados ao Lean Construction, especialmente duas empresas, né, que atuam no mercado brasileiro de maneira mais expressiva, já trazem incorporado esse indicador no seu sistema. Como é que esse indicador foi pensado para ser calculado? Então, aqui nós temos um exemplo de uma planilha de médio prazo, né? Então a gente vai falar como é que a gente calcula. A planilha de médio prazo tipicamente vai ter lá a atividade do médio prazo, né? Ela não é tão aberta como no curto prazo e nem tão fechada lá como no longo prazo ou no pool planning, lá no plano de fase, né? A gente tem a descrição aqui da restrição, então aqui tarefa, descrição da restrição, né? Que quantidade, que tipo ela é. Normalmente a gente classifica lá em espaço, projeto, materiais, segurança, qualidade, enfim, cada empresa também faz a sua descrição, tem uma bibliografia que fala sobre isso, lá no Lean Construction Institute a gente vê, isso a gente encontra, isso nos ajuda a pensar de maneira efetiva, mas basicamente a gente tem aqui o Ishikawa, né, a espinha de peixe, que são os itens que são especialmente impactam lá nas tarefas. Lembrando, né, restrições são ações gerenciais que precisam acontecer para que as tarefas lá no curto prazo estejam prontas, estejam liberadas para serem executadas, sem nenhuma ação gerencial para que ela aconteça. Aqui o setor da empresa, quem são os responsáveis, as datas e a semana que ela está,
né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 semanas e temos restrições na primeira semana, né? Que é aqui restrições, opa, só um pouquinho, vou marcar aqui. Restrições na primeira semana e restrições nas outras semanas. Então aí você tem um controle se ocorreu ou não ocorreu de cada restrição. Essas restrições da primeira semana, elas têm uma importância maior que as restrições das outras semanas. Por quê? Porque se elas não forem removidas, as tarefas que estão ligadas a essa restrição não deverão fazer parte do plano de curto prazo da semana seguinte, trazendo possivelmente um atraso no projeto, no cronograma do empreendimento, da obra, enfim. Então, essas restrições são fundamentais serem removidas para que elas não tragam problemas. As outras restrições, se forem removidas pela equipe de gestão da obra, elas trazem uma possibilidade de antecipação dessas tarefas no cronograma. Também são importantes, muitas vezes elas não conseguem ser antecipadas, mas elas têm uma relevância menor que a restrição da primeira semana, que precisa ser removida, e se não for removida, possivelmente vai ter atraso no cronograma. Então, como é que a gente mede o índice de remoção de restrições? Nesse caso aqui, a gente tinha 3 tarefas na primeira semana e somente uma foi completada 100%. Então, a gente tem 1 sobre 3 e a gente tem 33% do IRR. Mais do que isso, e aí eu vejo pouquíssimas empresas fazerem isso, a gente tem que analisar os motivos para que essas restrições não foram removidas. Então, aqui no caso, né, a gente teve lá algumas restrições que não foram removidas, porque elas não foram colocadas no programa da engenharia, que deveria fazer o acompanhamento do alvará da obra, e acabou não sendo atacada e por isso não foi removida. E aí a gente pode traçar um plano de ação, uma ação que, a partir dessa análise da causa raiz, que não foi programado no Scrum, aqui a gente pode usar os 5 porquês para poder chegar na causa raiz, e a gente, a partir daí, programar essa atividade para que ela não volte a falhar. Não adianta a gente medir o IRR e não entender as causas para o não cumprimento, e para que a gente possa tomar uma ação. Então, isso, né, permite que a gente faça o PDCA, né, melhorando continuamente o nosso projeto, a nossa equipe de gestão vai aprendendo e os resultados vão acontecendo. Normalmente se mede, né, isso os softwares também têm já e muitas empresas fazem, a gente mede a performance, né, aqui tem uma meta de 80%, pode ser uma meta maior, né, dependendo de cada empresa, e a gente usa aqui algo muito importante que é, se eu atingir, eu vou pintar o meu gráfico de verde, azul. Se eu não atingir, eu vou pintar ele de vermelho. Aqui se usa o amarelo quando eu estou próximo, né? Mas pode ser só verde e vermelho, dependendo de cada empresa, para que fique visualmente transparente que, por exemplo, aqui eu estou com bastante problemas, porque eu tenho várias semanas com RR da primeira semana não cumprindo, possivelmente trazendo atrasos no projeto. E à medida que eu consigo fazer um gráfico de Pareto, e aí a gente está falando lá dos 80, né? O professor Pareto estudou sociologia, isso depois caiu para engenharia e várias aplicações. 80-20, 80% dos problemas estão concentrados em poucas tarefas e eu preciso agir nessas tarefas. À medida que nesses problemas, à medida que eu
concentro aqui os principais problemas. Aqui no caso 84% dos problemas estão nesses 5 problemas. A gente pode rodar o PDCA e agir corretivamente na empresa. O IRR ele vai trazer um problema mais estratégico da empresa. Porque normalmente para remoção de restrições você cai num setor de projetos, num setor de suprimentos, na decisão lá num procedimento que o diretor precisa assinar tudo e aí acaba não assinando o contrato, e isso acaba causando problemas lá na obra. Então, quando a gente olha o PPC, que a gente também faz essa mesma relação de acumular o Pareto e atacar os principais problemas, a gente está olhando mais o ambiente obra. Quando a gente olha os problemas do Luca-Red, a gente vai estar olhando mais os problemas estratégicos da organização, e essas informações, se bem usadas, são uma fonte riquíssima para a melhoria do desempenho da empresa. E eu quero propor aqui para vocês, eu sei que algumas empresas analisam o IRR geral da remoção de todas as restrições que aparecem lá no horizonte, que não deixa de ser importante. Então eu estou propondo que a gente tenha 2 IRR, mas tem que usar, porque se não usar é só informação que não vai a lugar nenhum. Um IRR1, que é mais importante, que seria a análise da remoção das restrições da primeira semana. Esse não pode falhar. E um RRG geral, que vai analisar a remoção de todo o horizonte do Luca-Red. E se a gente conseguir remover mais restrições lá, que teoricamente não são necessárias para o cumprimento do cronograma, dos prazos, a gente consegue antecipar, reduzir riscos, não deixar para a última hora. Lembra da síndrome do estudante, né? Que se eu vou estudar para a prova, eu vou deixando sempre para a última hora, e isso às vezes causa problema. Engenheiros, as pessoas pensam assim, vão deixando para a última hora. Palavra-chave no planejamento é antecipação. Então, se eu conseguir antecipar algumas tarefas, e eu posso aí, conforme o caso, até produzir antecipadamente, no caso, é importante. Claro que isso tem que ser analisado, se eu não estou fazendo estoque, work in progress desnecessário no projeto, etc. Mas, claro, antecipar as remoções de restrições. Tem um projeto para entregar lá na frente, opa, tive chance, antecipei, relativamente é interessante. Tem que ser pensado, porque senão a gente faz um estoque desnecessário e não foca naquilo que é mais importante. Por isso que eu digo, o conceito original do IRR foi calculado para a primeira semana. Beleza? Porque eu participei, né, desse conceito, então estou falando porque estive lá e pude presenciar. Então, lembrando, né, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões que vocês possam usar aí no dia a dia das empresas. Lembrando, a gente tem uma escola de Lean que tem o propósito de disseminar os conceitos do Lean para os canteiros de obra, trazendo maior eficiência e felicidade a todos, né? A escola possui capacitações online, permitindo que o aluno estudar com flexibilidade de tempo. Atualmente nós temos 5 cursos: o Lean Construction, Liderança e Cultura Lean, Construção Off-Site, Green Belt, Six Sigma e o projeto de Sistema de Produção, PSP, né? Que podem ajudar você aí. Nós publicamos vários vídeos no YouTube, no Instagram. Acompanhem lá a Escola de Lean no YouTube e no Instagram, que a gente divulga conhecimento. Por onde começar? Algumas pessoas perguntam, mas qual o curso que eu faço primeiro? O primeiro curso que a gente indica é o Lean Construction para além dos muros da fábrica, onde a gente procura sair, né? O ambiente da fábrica já é um ambiente bastante disseminado, Lean, né? Na construção não tanto, né? Fábrica da construção, por isso que a gente tem curso off-site, mas o Lean Construction para além dos muros da fábrica, onde a gente pode aí trabalhar com Lean aplicado a construtoras, empresas de montagem de torre de linha de transmissão, montagem de tubulação, montagem de navios, que nós já participamos, pré-fabricado de concreto, metálico, enfim, empresas que trabalham, né, no segmento
externo, onde a gente tem um canteiro de obras, um canteiro onde a gente vai ter atividades de montagem, se aplica muito bem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curtam lá os nossos trabalhos.